José, a história desse homem deixa qualquer um encucado. Você com certeza já deve ter ouvido falar do filho predileto de Jacó. Ah, sim, essa história eu conheço. O pai o amava tanto que lhe deu uma vestimenta colorida. Isso mesmo. E essa indiferença era o que desencadeava ciúmes no coração dos irmãos de José, e para você ter uma ideia, eles até mesmo queriam o matar. Mas não foi isso que aconteceu. Graças a Deus por isso. Ao invés disso, José foi vendido como escravo, e nesse meio tempo ocorreram diversas coisas que eram necessárias para que, mais tarde, ele ascendesse ao cargo de governador do Egito. Uau! O que Deus fez foi incrível. Sim, e vamos aprender mais no culto de hoje. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Então você se lembra que domingo nós falamos que Jacó, ele saiu lá da parentela de Abraão outra vez, e ele vem para a terra de Canaã. Ele se encontra com Esaú, seu irmão, naquele dramático reencontro, e depois cada um parte para uma direção. E Jacó, ele vai então estar em Canaã. Ele ainda não é o dono da terra. Deus ainda não cumpriu a promessa. Ele está vivendo como peregrino, como estrangeiro, mas Deus dará um dia aquela terra para ele. É muito interessante que nós entendamos que essa é uma caminhada também nossa. Nós somos estrangeiros neste mundo, somos peregrinos. A nossa verdadeira pátria é a pátria celestial, é a pátria que o Senhor comprou para nós, é a pátria que se chama céu, e um dia nós estaremos com o Senhor na glória. Por enquanto, nós estamos nessa terra como estrangeiros ou peregrinos. Pode passar. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, quantos anos? 17 anos, portanto, ele era um adolescente. Não é? José era o 11º filho de Jacó. Depois Jacó terá um outro filho chamado Benjamim. Então, Jacó é um garoto, ele só tem 17 anos, ele é um adolescente. Ele cuidava dos rebanhos de seu pai, já trabalhava, tinha uma vida útil. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa. Bila e Zilpa eram duas servas que Raquel e Lia deram para Jacó, e Jacó teve com cada uma delas 2 filhos, tá certo? E agora esses filhos dessas servas cresceram, eles tomam conta do rebanho de Jacó. Jacó já era rico, ele voltou muito rico de Padã Arã, ele tem muitos rebanhos e ele espalha esses rebanhos entre seus filhos. Mas preste atenção, José tem um caráter diferente deles. Desde novo, 17 anos, José vai mostrar o seu caráter. Ele vai mostrar que é uma pessoa diferenciada. Olha o que faz. Ele trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E ele contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Então, ele via as coisas erradas acontecerem com seus irmãos mais velhos, que eram filhos do seu pai, mas não da sua mãe. E o que acontece? Ele trazia essas notícias para o seu pai. Ou seja, ele tinha um caráter de não aceitar as coisas erradas. E ele, então, fazia essa queixa para o seu pai do que os seus irmãos estavam fazendo de errado. O lar de Jacó foi sempre um lar tenso, porque Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas, e as 2 servas foram dadas para ele como mulheres. Nós já falamos nisso aqui domingo, que quando um lar ele é composto por essa situação
o clima é um clima de conflito, de briga, de tensão, porque esses filhos eram filhos de um pai, mas não eram filhos da mesma mãe. E isso sempre gerou muito atrito, né? Então, é importante que você aprenda essa lição. Se você quer ter um lar abençoado, ajustado e feliz, se case com uma só pessoa, se dedique a essa pessoa e viva bem melhor do que se metendo em confusão. Amém? Pode passar. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos. Então, nós temos aqui uma notícia que não deve ser praticada por nós. É um registro. Jacó amava mais José. Está aí a justificativa. Porque quando José nasceu, olha só, Jacó já era idoso. Então, Jacó tinha uma predileção por José. O problema é, ele não fazia questão de esconder. Ele demonstrava isso claramente. É bem possível que nós, irmãos, tenhamos talvez um filho favorito ou que nós admiremos mais, mas nós temos que tomar muito cuidado para não passar essa imagem para os filhos, porque isso vai gerar com certeza desconforto, atrito, vai gerar brigas e isso vai trazer problemas. Jacó não foi tão sábio e ele infelizmente passou à frente essa predileção e isso causou muito problema no seu lar. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Você fica sabendo que a túnica que o Jacó deu para José era uma túnica colorida, portanto vistosa, chamava atenção, e uma túnica talá, ou seja, ela tinha mangas e ela ia até os pés, até os tornozelos. Você precisa entender que os irmãos de José eram pastores. Os pastores também usavam túnica, porque naquele tempo, tanto homens como mulheres usavam túnicas. O que acontece? A túnica dos pastores, ela não tinha mangas, para que ele tivesse condição de trabalhar melhor. E ela ia até os joelhos. Certo? Agora nós temos José com uma túnica colorida, que as mangas vêm até quase as mãos, e ela vai até os pés. O que isso causa? Isso causa uma diferença completa. Qualquer um que olhasse para José, ele veria claramente que José era o filho predileto, era diferente. Enquanto os outros estavam com uma túnica de trabalho, José estava com uma túnica demonstrando superioridade. E isso foi o que causou a grande confusão que nós vamos ver se desenrolar. Pode passar. Os irmãos de José, por sua vez, o que eles faziam? Eles o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Então, os irmãos de José viam isso claramente, e isso foi crescendo um ódio dentro deles, e eles passaram a odiar aquele irmão. É muito triste, irmãos, a gente imaginar que irmão odeia irmão. Não é triste isso? Mas acontecia. E trazendo isso para o nosso meio, para a igreja, sabe, às vezes acontece no nosso meio. O irmão odeia o outro irmão. Não deveria ser assim. Uma das minhas tristezas é ver que as pessoas que mais guerreiam contra a igreja, contra o evangelho, elas são de igreja. Elas se chamam evangélicas. Não são os ímpios. São pessoas que dizem fazer parte do rebanho, são elas que publicam essas coisas na internet, essas brigas, essas situações. Eu quero dizer para você, amado, que todo mundo vai errar. Eu não estou aqui para passar a mão sobre ninguém, mas pense muito antes de você propagar, de você compartilhar essas coisas, porque quem sofre com tudo isso
são os bons cristãos. Quem sofre com tudo isso é a igreja. Quem sofre com tudo isso é Jesus Cristo. Tá certo? Os escândalos sempre vão acontecer. A Bíblia diz que eles vão aparecer. Mas nós não devemos ser os propagadores desses escândalos. Nós devemos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia. Então, os irmãos de José o odiavam. Olha, odiavam até que ponto? Olha aí. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Eles eram mais velhos, eram irmãos já experimentados, tinham um adolescente em casa, mas eles não falavam nem com ele. Não diziam uma palavra amigável, só brigavam. Isso realmente é muito ruim. Pode passar. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ou seja, José já estava vendo que seus irmãos o odiavam. Aí ele tem um sonho, reúne todo mundo chegou do campo, e ele vai contar o seu sonho a quem? As pessoas que o odiavam. Ele vai contar os seus sonhos exatamente aos seus irmãos. Presta atenção, a Bíblia diz que a gente tem que compartilhar, receber conselhos, trocar ideias, mas, meu irmão, os seus sonhos só devem ser compartilhados com quem verdadeiramente ama você, admira você. Pessoas que não lhe admiram, não lhe amam, não conte seus sonhos, não conte seus projetos, não compartilhe os seus problemas. Você precisa entender que tem que selecionar as pessoas com as quais você vai compartilhar suas vidas. José chega com seus irmãos que já têm ódio dele e fala assim: olha, eu tive um sonho, eu quero contar esse sonho. Pode passar. Olha o sonho dele. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Pode passar. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, na colheita, portanto. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Se acha pouco? José está dizendo simplesmente o seguinte: olha, eu tive um sonho que eu vou ser governador. Eu tive um sonho que vocês vão ser meus servos. Agora pense nisso, ele é um adolescente de 17 anos. Os outros são barbados, são homens. Ele está falando: escuta, eu vou ser maior do que vocês. Esse é meu sonho. O que acontece? Pode passar? Olha aí. Seus irmãos responderam: ô seu moleque, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira, observe esse detalhe, e da maneira como os contava. Não sei como é que José contava, mas ele contava de um jeito, não é? De eu sou o cara. Eu sou o cara. Tá certo? Então, Jacó não estava presente nessa hora desse primeiro sonho que ele conta para os seus irmãos. A Bíblia recomenda, irmãos, que nós sejamos discretos. Não precisa você ficar se valorizando, enumerando suas qualidades. Fique tranquilo. Sabe? Seja discreto. Deixe Deus exaltar você. Nós temos aqui José sendo preparado. Deus tem um grande plano para a vida dele. Nessa história de José, nós vamos ver a mão de Deus. Vários acontecimentos ruins que parecem a destruição vão ser transformados em momentos que Deus vai usar para que o plano dele, o plano de Deus, venha a se concretizar. Mas ele tem defeitos. Eu já vi várias pessoas querendo fazer de José uma pessoa sem pecado. Não existe.
Já disse aqui algumas vezes que o pecado de José era exatamente esse orgulho que um adolescente tem. Imagine, ele é adolescente, ganha uma camisa de marca nova, né? Caríssima, enquanto os outros estão comprando ali no bate-palmas. Nada contra o bate-palmas, né? Mas a diferença é grande entre um e outro. E aí ele chega aqui na igreja, senta aí do seu lado, você está com uma camisa simples, ele está com uma camisa caríssima, um tênis caríssimo, ele começa a querer se exaltar. Não faça isso, tá certo? Deixe Deus ser honrado na sua vida e deixe que as pessoas vejam você e elogiem por elas e não porque você está se enaltecendo, ok? Pode passar. Não era pouco, aí ele tem outro sonho. Olha aí, pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ou seja, ele viu a reação, mas agora ele tem um outro sonho. Veja bem, os irmãos de José não sabiam nada sobre esses sonhos, e eles achavam que isso era um delírio. José também não tinha tanta certeza do que ia acontecer com seus sonhos, mas Deus estava, nesse caso, revelando para ele, porque não tinha Bíblia, não tinha igreja, então Deus estava se manifestando através dos sonhos. Eu já disse para vocês que hoje, esse é um método que Deus ainda pode usar, mas eu diria que raramente, tá bom? Tenha cuidado com os sonhadores de hoje, tenha um pouco de cuidado, selecione, olhe para ver se isso tem uma procedência, porque senão você pode ser enganado. Então José tem outro sonho. Pouco depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele, mas agora tem um acréscimo. Ele fala, ó, o sol, a lua e 11 estrelas, ou seja, meu pai, minha mãe e vocês. Deu para você entender? Né? O sol, a lua e 11 estrelas, elas se curvaram diante de mim. De novo ele está dizendo, eu vou ser, né, alguém que vocês vão se curvar diante de mim. Pode passar. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas o pai dele também estava, mas também ao pai, que o repreendeu. Jacó o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? A resposta de Deus seria sim, porque isso vai acontecer lá no Egito. Mas Jacó não sabe nada disso. Jacó acha estranho esse sonho. Exatamente, não é o filho mais velho, mas é o penúltimo, um dos mais novos, que vai realmente inverter essa ordem, né? Pode passar. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou, qual o significado desses sonhos? Veja bem, o primeiro sonho diz que os irmãos dele o odiaram. O segundo diz que os irmãos ficaram com inveja. E você sabe, a inveja é um sentimento altamente destrutivo. Se você é uma pessoa invejosa, você não terá paz, não será feliz e nunca se realizará. Porque o problema do invejoso é, eu não me importo com o que eu tenho, eu me importo com o quê? Com o que o outro tem. Eu me importo com o que você tem. Eu posso ser promovido, mas se você foi também, isso tira a minha alegria. Eu queria ser sozinho, está entendendo? Eu prosperei, mas o outro também prosperou. Não aceito. Eu quero somente para mim. Então o invejoso, ele é egoísta, ele não quer que o outro seja bem sucedido. A Bíblia diz que por inveja, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os líderes do tempo de Jesus, o entregaram para ser crucificado.
Eles mataram Jesus por inveja, porque eles viram aquele Galileu. Jesus era um galileu, ele veio, vamos dizer assim, do interior. A Galileia era a Galileia dos gentios, ele não é de Jerusalém. E quando eles viram aquele Galileu atraindo multidões e multidões, fazendo milagres, e com um discurso que todos ficavam impressionados, eles fizeram o quê? Tiveram inveja. Então, escute o que eu vou lhe dizer agora. Não tenha inveja. Sabe por quê? O plano de Deus para você é só para você. Não é para mim. Ele não reparte esse plano com ninguém. Você nasceu e Deus traçou uma história. Diga amém. Deus traçou uma história para você e ela é sua. Você não precisa ficar com inveja de ninguém, porque Deus traçou essa história para que você seja feliz dentro do plano dele. Tem sempre gente, irmãos, querendo nos comparar. Isso acontece muito no ministério, sabe? Tem gente que chega comigo e fala assim, o senhor devia ser igual o pastor fulano de tal. Olha aí como é a igreja dele. Tem milhares de pessoas, aqui tem 1.200, e lá tem 6.000. Eu não quero ser ele, porque 1.200 já não é fácil. 6.000 é complicado. E 6.000 ele vai ter que dar conta. Eu só vou ter que dar conta de 1.200. Né? Aqui na sede, lógico, tem as nossas congregações. Mas você entendeu? Não fique nessa luta, nesse embate. O que Deus designou para você é seu. Amém? Seja feliz com o plano de Deus na sua vida. Pode passar. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então agora eles estão distante de casa, eles levam os seus rebanhos para um lugar que é hostil para eles. Porque se você ler a Bíblia, lá em Siquém, eles destruíram essa cidade, eles mataram todo mundo, eles fizeram o pessoal se circuncidar, e quando o pessoal estava ferido, eles foram lá e destruíram aquela cidade principal, porque aquelas pessoas ali estupraram, o príncipe estuprou a Diná, que era uma das filhas de Jacó, filha de Lia. Então, eles agora estão nessa região, a região razoavelmente perigosa para eles. Eles estão apacentando os rebanhos. Pode passar. Então, Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Mais uma vez, Jacó não está fazendo a leitura certa. Ele não está entendendo que os irmãos de José, os outros filhos dele, odeiam José. Ele não está fazendo a leitura correta. O que ele faz? Ele fala: olha, seus irmãos estão em Siquém, então eu preciso que você vá até eles. Essa é uma missão suicida, é uma missão de morte, é uma missão de perigo. Nós precisamos fazer a leitura certa, irmãos. Você conhece seu filho? Você conhece a sua casa? Você conhece seu esposo, conhece sua esposa? Você entende por que esse filho está triste? Ou ele está triste e você nem observa, sabe? Ignora. Você não faz a leitura. Dizem que todo suicida dá demonstrações que vai se suicidar. As pessoas às vezes não percebem, mas ele sai de alguma maneira demonstrando que ele vai praticar esse ato. Então, nós precisamos prestar atenção. O problema hoje dos lares, irmãos, é que nós fizemos dos lares um depósito de gente. E não é assim. Nós somos uma família. Então, se seu filho está triste, tente descobrir o que é isso. Tente descobrir, faça a leitura correta. Não fique interpretando que ele é feliz quando ele não é. Talvez ele está precisando do seu conselho, da sua ajuda, do seu abraço.
Então, Jacó não fez a leitura correta. Ele pega José e fala assim: você vai até os seus irmãos. Agora, mais uma vez, nós temos aí uma demonstração do caráter de José, que é a obediência. Ele vai ser sempre obediente aos pais e a Deus. Obediência é muito importante. Então, José diz: eu vou. Estou aqui, o Senhor está me mandando. Ele sabe que seus irmãos o odeiam, mas Jacó está mandando e ele resolve obedecer. Ele resolve se prontificar. Pode passar. Vá ver como seus irmãos estão e os rebanhos, disse Jacó. Traga-me notícia deles. Jacó o enviou e José viajou de casa no vale de Hebrom até Siquém, 80 quilômetros. A pé. Um adolescente de 17 anos, andando, subindo montanha, descendo montanha, passando por vales, grandes dificuldades para chegar até seus irmãos. Pode passar. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava o quê? Perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Ele é um adolescente, ele não está achando os irmãos dele, ele está perdido. Aparece esse homem que vai dar uma informação que é importante. Cuide dos perdidos. Tem gente perdida. Você é um emissário de Deus. Sabe, se Deus quiser fazer qualquer coisa com alguém, escute isso. Deus vai usar outra pessoa. Dificilmente um anjo virá fazer isso. Deus vai usar alguém. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus, amém? Pode ser que alguém está perdido nos seus sonhos, alguém está perdido nas escolhas, e você pode ser esse instrumento para chegar e orientar e ajudar essa pessoa. Pode passar. Estou procurando por meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos seus rebanhos? Pode passar. O homem disse: sim, eles foram daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã, mais 20 e poucos quilômetros. Não desistiu. Diga, não desistiu. Diga, persistiu. Outra característica do caráter de José, que vai fazer uma diferença quando ele vai ser injustiçado, quando ele vai ser preso, quando ele vai ser maltratado. Essa persistência, essa perseverança faz uma diferença. Irmãos, nós precisamos perseverar, amém? Nós precisamos ser persistentes. Esse mundo é mau, nós vamos atravessar momentos difíceis. Quantas pessoas já se desviaram, afastaram, mas eu proclamo aqui na tua vida: não importa o que aconteça, persista, insista, não desista. Deus tem um plano que no final vai dar certo. Pode passar. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram como? De longe. Por que reconheceram? Porque José veio com infantilidade. Ele já sabe que a túnica causa ódio. O que é que ele faz? Bota a túnica. Ele podia ter ido com outra roupa, ele vai com a túnica. Nós não fazemos isso às vezes, irmãos? A gente gosta de provocar, a gente gosta de fazer confusão, a gente gosta de arrumar briga, mas não é esse papel que Deus quer que a gente tenha. Deus quer que a gente seja pacífico, Deus quer que a gente seja calmo. Eu me lembro quando eu era pequeno, que a gente saía um bando de meninos naquele tempo, né? Na rua brincando, começo da noite. Aí tinha os outros também, que não era da nossa patota. Aí um sempre arrumava briga. Eu falava: olha, está falando da tua mãe. Pronto, era suficiente. Não era briga de matar naquele tempo, mas a gente já estava brigando. E muita gente é assim, irmãos. Ele sabe que vai dar confusão. Você sabe que sua mulher não gosta do negócio? Não faça, abençoado. Não, vou fazer, pastor, só para provocar. Então aguenta.
Você sabe que seu marido não gosta, não faça. A Bíblia diz: não irritem seus filhos. Você sabe que o filho não gosta, mas você faz. Você irrita. Faça isso não. Seja da paz. Tá certo? Esses conflitos não levam a nada. Então, eles viram José de túnica lá longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram o quê? Uma forma de matá-lo. Agora pense nisso. Esses irmãos mais velhos deveriam acolher o mais novo. Esses irmãos mais velhos deveriam dizer: olha, o nosso irmão mais novo está chegando, acho que nosso pai mandou comida, nosso pai mandou saber como nós estávamos, vamos acolher. Não, o que é que eles decidem? Vamos matar. Ele é uma ameaça para nós. Ele diz que vai governar, ele diz que vai ser sobre nós. Vamos matar. Vamos matar. Ridículo. Pode passar. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Pode passar. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Planejaram uma mentira, um assassinato. Vamos ocultar o cadáver e vamos dizer para o nosso pai aí que um animal selvagem pegou, e vamos ver o que acontece dessa história maluca, desses sonhos. Eles vão ver mesmo, né? Eles vão ver o que vai acontecer. Pode passar. Mas quando Rúben é o filho mais velho de Jacó, naquela estrutura, o filho mais velho é responsável, tá certo? Então Rúben, ele ouviu o plano e tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Pode passar. Por que derramar sangue? Joguem-no na cisterna vazia aqui no deserto e não toquem nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Ou seja, Rúben disse: não vamos matar, mas vamos jogar na cisterna. Né? Vamos dar uma correção, corretivo nele. Vamos jogar no fundo do poço. Tá certo? Pode passar. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram o quê? O objeto do ódio, a túnica. Arrancaram a túnica que ele estava usando. Essa túnica representa os sonhos, o poder. E isso fazia com que eles o odiassem. Agarraram e o jogaram onde? Na cisterna vazia, ou seja, sem água. Pegaram um adolescente de 17 anos, jogaram no buraco, jogaram no fundo do poço, jogaram numa cisterna vazia. Quantos aqui, irmãos, já aconteceu isso? Você foi jogado no fundo do poço. Talvez pelo seu líder na igreja, pelo pastor, ou pelo seu pai, ou pelo irmão, ou por alguém. Você está no fundo do poço. Eu quero dizer para você que Deus é especialista, tá certo? Em tirar pessoas do fundo do poço, amém? Deus é especialista nisso. Então José está lá, pode passar. Mais tarde, quando se sentaram para comer, gente, José está gritando, chorando, implorando. Os irmãos dele estão fazendo o quê? Comendo. Você pode imaginar onde chega a maldade humana? Você pode imaginar aonde o ódio, a inveja leva? A pessoa fica totalmente sem sentimentos. Às vezes a gente pergunta de algumas pessoas que são más em nosso tempo, são corruptas, a gente fala: mas será que ele consegue dormir direito? O pior é que ele consegue. O pior é que ele consegue. Você não consegue porque você é direito, isso atormenta você, mas ele já se acostumou tanto com a maldade que ele dorme tranquilo. Incrível um negócio desse. Os irmãos de José estavam comendo. De repente, eles viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Gileade é onde faz o melhor óleo, e esses óleos, essas especiarias eram vendidas no Egito. Essa caravana de ismaelitas era descendente de quem? De Ismael, não é? Veja que tudo vai se juntar numa parentela.
Tudo começa na confusão de ter várias mulheres e constituir uma família dessa forma, né? Os filhos de Ismael aí, eles eram negociantes, eram ismaelitas, e eles estão indo para o Egito. Os irmãos de José veem essa caravana, pode passar. Judá, tá, disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Pode passar. Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Ou seja, não vamos matar, vamos vender. É uma desgraça também, né? Vamos vender. Ele é sangue do nosso sangue. Meu irmão, escute, essa pessoa que está aí do seu lado, ela foi salva pelo sangue de Cristo. Você tem que olhar para ela com amor, você tem que olhar para ela com carinho, você tem que olhar para ela com aceitação. Olha, eles falam, é sangue do nosso sangue, mas vamos vender. Eles não estão nem um pouco preocupados com o futuro de José. Pode passar. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, aqui alguns dizem que é uma contradição na Bíblia, mas midianitas e ismaelitas, não é? Eram povos que se misturavam. Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura, também é parente de José, também é parente de Jacó. Então, ora midianitas, ora ismaelitas, não tem nenhuma contradição nisso, tá bom? Às vezes a gente faz isso, chama uma pessoa de um título, outro chama de outro. Então, eles se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por quanto? 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Interessante. 20 peças de prata foi um preço muito barato. Você se lembra que Jesus foi vendido por quantas moedas? 30, que era o preço de um escravo. Ou seja, José foi vendido mais barato do que um escravo. Isso mostra que os irmãos dele não tinham nenhum apreço, sabe? O desvalorizaram completamente, mas Deus está no comando disso. A mão de Deus está aí. Você não vê, José não vê, ninguém vê, mas a mão de Deus está aí. José vai para o Egito, e é lá no Egito que Deus vai fazer a grande obra para salvar a família de Jacó. Amém? Vamos já terminar. Pode passar? Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, Rúben é o filho mais velho, rasgou as roupas, porque ele sabe que vai cair sobre ele essa responsabilidade. O pai dele vai perguntar dele, ele é o filho mais velho. Pode passar. Pode passar. Voltou a seus irmãos e lamentou-se, o menino sumiu, e agora, o que farei? Pode passar. Então os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal, enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica de seu filho. Olha esse plano. Mataram o bode, mancharam a túnica, não tiveram a coragem de levar, porque quando você está na mentira, você não tem coragem de enfrentar. Eles não tiveram coragem de enfrentar o pai. Eles mandaram um emissário, não sabemos quem foi, um mensageiro. Encontraram essa túnica, veja aí se é do seu filho. Você se lembra que um cordeiro, foi morto, e o sangue dele derramado, para que você fosse salvo? É o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que Deus mandou e deixou ser morto para a nossa salvação. Pode passar. O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Pensa o coração de Jacó. Eu mandei meu filho, eu dei essa missão, eu não deveria ter mandado. Um animal pegou e matou. Ele não sabe que os irmãos fizeram tudo isso com José. Pode passar.
Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, humilhação total, e por longo tempo lamentou profundamente a morte de seu filho, porque não pôde enterrar. Quando a gente não pode enterrar é pior, porque quando a gente enterra, a gente entra diretamente numa situação de saber que a pessoa realmente morreu, está enterrada, mas fica aquela dúvida quando o corpo não é encontrado. Jacó está sofrendo, mas os filhos não pensaram nisso. Filhos que fazem seus pais sofrerem, pense nisso. Um dia você vai ser pai. Tenha cuidado, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe, não é isso? Pode passar, vamos já concluir. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Eu penso nos irmãos de José que fizeram tanto mal, dizendo para o pai dele: não chora, pai, não chora. E eles têm coragem de fazer isso, né? Descerei à sepultura lamentando a morte de meu filho, ele dizia, ou seja, eu estou próximo da morte, eu não vou aguentar, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito. Então, outra vez, agora vão aparecer os midianitas e ismaelitas. Eles trabalham juntos. É uma caravana de dois povos que são parentes. E eles agora vão ao Egito. Os midianitas chegam ao Egito, onde venderam quem? José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do faraó. Domingo a gente continua. Olha só. Preste atenção. José podia ter sido vendido para qualquer um. Ele foi colocado lá no mercado. Mas Deus escolheu o homem certo para comprar José. Porque José vai chegar no trono. Mas antes de chegar, ele tem que passar por várias situações. Teu destino é maravilhoso. Os planos de Deus para você são grandiosos. Mas até isso se cumprir, talvez você tenha uma longa estrada. Talvez tenha que sofrer decepções, lutas e batalhas. Aqui vai para você. Não desista, não desista, não desista, em nome do Senhor Jesus. Amém?